Você está ouvindo Devocional Robert Murray McCheyne. Gênesis. Gênesis, capítulo 46. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó, e seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, Onã, Selá, Perez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã, e os filhos de Perez foram Esrom e Amul. E os filhos de Issacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Lia que ela deu a Jacó em Padã-Arã, além de Diná sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. E os filhos de Azer, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, a irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e deu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. E Jacó enviou Judá adiante de si a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro, e subiu ao encontro de Israel seu pai a Gósen. E apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei,
e anunciarei a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Marcos. Capítulo 16. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou a aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia, e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Jó. Jó, capítulo 12. Então Jó respondeu, dizendo: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invoco a Deus e Ele me responde. O justo e perfeito serve de zombaria. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a vacilar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso,
e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos, Deus lhes põe tudo. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Porventura, o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derruba, e ninguém há que edifique. Prende um homem, e ninguém há que o solte. Eis que ele retém as águas, e elas secam. E solta-as, e elas transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra, e o que o faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta a autoridade dos reis, e ata o cinto aos seus lombos. Aos sacerdotes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos acreditados tira a fala, e tira o entendimento aos anciãos. Derrama desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas descobre coisas profundas, e traz à luz a sombra da morte. Multiplica as nações, e as faz perecer. Dispersa as nações, e de novo as reconduz. Tira o entendimento aos chefes dos povos da terra, e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Romanos. Capítulo 16. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobras, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.
Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. O que Deus falou com você por meio da leitura deste dia? E você acabou de ouvir a leitura devocional Robert McCheyne, o melhor plano de leitura conhecido na história da igreja. Que privilégio, hein? E não esqueça de dar o seu like, curtir e comentar e compartilhar esse vídeo. E você que ainda não adquiriu a sua Bíblia devocional, o melhor plano de leitura já conhecido na história da igreja, é sua oportunidade de fazê-lo agora. Acesse aqui os meios da Marcas Editora para adquirir a sua versão, a sua unidade. Nós temos em várias cores. Nessa cor caramelo maravilhosa, temos nesse lilás que está incrível, temos também nesse azul turquesa e por fim temos também essa que está chiquíssima no tom de cinza. Já acesse QR Code, meios aqui para você já ter a sua própria história com a Bíblia devocional, como milhares de pessoas estão sendo impactadas pela leitura diária do devocional Robert McCheyne.